Aleluia. Todos entenderam? Canal 88. Aleluia. Jesus é o Senhor. Estamos muito alegres de estarmos aqui nessa noite. Graças ao Senhor por ver tantos irmãos novos e tantos irmãos brasileiros e também irmãos venezuelanos. O Senhor é maravilhoso. E de fato Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o fato de nós estarmos aqui nessa noite é uma grande prova disso. Aleluia! Estamos muito alegres mesmo. A nossa comunhão começou ainda ontem, né? Ontem já tivemos a nossa primeira comunhão com os santos que estavam aqui, em torno de 60 irmãos. E hoje ontem foi uma reunião com caráter administrativo, caráter de serviço. E hoje pela manhã tivemos um momento maravilhoso, onde a igreja, em torno de 45 irmãos, saíram para pregar o Evangelho. Foi maravilhoso. Fomos impactados com a experiência de falar a palavra do Evangelho no coração das pessoas. Oramos com muitas pessoas e com certeza a semente do Evangelho foi plantada em vários corações. Jesus é o Senhor. Então nessa noite, irmãos, vamos dar início à nossa conferência, né? Na verdade, nós estamos iniciando um novo ciclo de palavra profética. Aleluia! Temos uma palavra profética, uma palavra de direção, uma palavra de edificação para a nossa salvação e para o nosso crescimento. Isso não é pouca coisa, irmãos. Deus tem falado conosco, tem apontado a cada semestre um novo caminho para nós. O que é essa palavra profética? Essa palavra profética, irmãos, é o falar de Deus, capaz de resolver todos os nossos problemas. É a palavra que sai da boca de Deus e entra dentro de nós. Amém? Palavra profética é Deus falando, amém? Diretamente no nosso coração, diretamente com a nossa necessidade e resolvendo diretamente o nosso problema, né? A palavra profética é o próprio Cristo. E nesse semestre nós veremos esse Cristo de maneira tão maravilhosa, como aquele que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Como que esse Cristo pode se tornar poder de Deus e sabedoria de Deus na minha vida? Parece algo abstrato ainda, né? Para que isso aconteça, Ele se tornou carne. Olha só o que diz o Evangelho de João. Vamos fazer aqui um adendozinho. Capítulo 1, versículo 14. Aqui diz exatamente o que aconteceu. Como que esse Cristo pode se tornar o poder de Deus e a sabedoria de Deus na minha vida e na sua vida. Que diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, tudo que nós precisamos é da graça e da verdade. Então essa palavra profética é o próprio Cristo que se fez carne. Então quando nós tocamos na palavra de Deus, estamos tocando na própria pessoa de Jesus, que como graça e como verdade, Ele se torna o poder de Deus e a sabedoria de Deus na minha vida e na sua vida. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso demais. Não importa o seu problema,
não importa a sua situação. Esse Jesus, esse Cristo, ele tem o poder e a sabedoria para resolver qualquer situação, qualquer problema, qualquer doença, qualquer mal. Ó Senhor Jesus, nós vamos perceber isso e ter essa experiência impactante. Jesus é o Senhor. Então meu desejo nessa noite, e amanhã também, com a ajuda do Narciso, é trazermos essa forte impressão no coração dos irmãos. Jesus é o Senhor. Agora, irmãos, nós vamos perceber que esse processo não é um processo instantâneo. O poder de Deus e a sabedoria de Deus não opera em nós como leite ninho, que você coloca na água e instantaneamente ele já se dissolve, Não é tão simples assim. O processo do poder de Deus e sabedoria de Deus na nossa vida envolve um tempo, envolve algumas atitudes, envolve um trabalhar de Deus na nossa vida. E envolve uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, porque a nossa tendência natural é buscarmos as nossas próprias soluções. Foi isso que aconteceu com o homem no Jardim do Éden, Ele estava diante do poder de Deus e da sabedoria de Deus, representada pela árvore da vida. Era só comer da árvore da vida que tudo se resolveria. Mas esse homem foi inventar a roda. Resolveu inventar a roda, que já estava pronta. E foi atrás de uma outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa experiência de procurar outra solução, outra resposta, danificou completamente esse homem. E hoje nós somos produto disso, irmãos. De um homem que caiu, que perdeu o rumo, que perdeu o foco. Mas aleluia! Que Deus providenciou uma salvação para nós. Esse Cristo, essa palavra, se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Jesus é o Senhor. Vou encorajar você a perceber isso, Temos a solução, mas precisamos ganhar uma experiência com esse Cristo. Precisamos mudar a nossa maneira de ser, porque nós somos um homem caído, e a nossa tendência é buscar sempre outra árvore, outra solução. Ó Senhor Jesus. Mas há um caminho para nós, há uma esperança para nós. Jesus é o Senhor. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, tem um encorajamento para mim e para você. Versículo 5. Quando o povo de Deus saiu do Egito, e eles começaram uma nova vida, um novo ciclo, uma nova experiência com Deus, Deus estava cheio de expectativa, e passou para eles uma orientação muito clara, uma direção muito clara para eles. Olha aqui, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança. É um processo. Diligentemente. É uma mudança. Envolve esforço. Não é fácil. Então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus estava mostrando para aquele povo
um caminho progressivo, um ciclo de palavras proféticas que seriam ministradas a eles e que iria transformar a vida deles, iria transformar eles no povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa. E qual foi a reação deles? Versículo 8. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. Que resposta, né? Que resposta aparentemente muito boa. Irmãos, Deus não quer ouvir essa resposta de mim e você. Deus não quer as nossas obras. Essa resposta foi uma resposta de alguém que estava acreditando em si mesmo, na sua própria capacidade, na sua própria força. Se você olhar na história aqui, rapidamente esse povo fracassou. Senhor Jesus. Rapidamente eles fracassaram. Qual a lição que nós temos que aprender nessa palavra? Nós não podemos agradar a Deus por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria boa intenção ou capacidade. Não podemos. Precisamos experimentar Cristo como poder de Deus e como sabedoria de Deus. E isso envolve uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, um ciclo de palavra profética que temos que receber, de direção, de condução, de experiência, de prática. Hoje nós saímos para pregar o Evangelho. Experiências importantíssimas, de oração, de depender de Deus, de depender do Espírito, quebrar a casca, perder a vergonha. É isso aí, irmãos. Tudo isso está relacionado com o falar profético de Deus para nós, para mudar a nossa estrutura, nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, de viver, de agir, para que Cristo de fato se torne o poder de Deus e a sabedoria de Deus em nossa vida. Não é da noite para o dia. E nós temos aprendido que essa palavra profética de Deus tem várias vertentes, né? E a primeira dela é essa: mudar a nossa cultura, mudar a nossa maneira de pensar. Eu queria ler um versículo que mostra isso, né? Está em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 mostra que essa cultura, ela é celestial, não é natural, não é do velho homem. Versículo 46 mostra: mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Esse Cristo que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus é do céu, não é da terra, irmãos. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. O mesmo Adão que caiu está em nós, com a sua cultura terrenal. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E agora sim a dica, né? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer agora o quê? A imagem do que é celestial. É isso que Cristo quer fazer em nós, irmãos. Quanto mais esse Cristo, que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, é trabalhado em mim e você, mais nós experimentamos aquilo que é celestial. E deixamos aquilo que é terrenal. Esse Adão que procura soluções o tempo todo, que se revelou na atitude do povo de Deus em Hebreus 19, também está em nós. Vamos romper com esse velho homem, com essa cultura terrenal, e de fato buscarmos aquilo que é celestial, que é Cristo como poder de Deus e como sabedoria de Deus.
Outra vertente importante que essa palavra tem nos mostrado: esse falar de Deus para nós é um falar de amor, não é um falar aterrorizante. Quando Deus falou para o seu povo ali em Êxodo 19, que eles deveriam diligentemente ouvir a palavra e guardar a aliança, não é um Deus autoritário, não é um Deus impositor, mas é um Deus de amor, né? Você abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, e Deus usa homens, Deus usa pais espirituais, Deus usa os apóstolos como canais para nos transmitir essa palavra de amor. O que está por trás dessa palavra, irmãos? Cristo, como poder de Deus, sabedoria de Deus, é uma direção apostólica, é um falar de amor para nos ajudar. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, para vos humilhar, para expor a sua incapacidade apenas. Pelo contrário, para vos admoestar, como filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos também enviei Timóteo, que é meu filho amado, olha só, meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, com toda parte ensino em cada igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, que sai da boca de Deus para nos ajudar. É uma palavra de amor, é uma palavra transmitida por pais. Jesus é o Senhor. Paulo falando com os coríntios, como pai, como apóstolo, mostrando um caminho para eles. Olha, esse semestre a linha vai ser Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Sigam esse caminho. Sei se vocês serão curados, serão salvos. Olha só o que diz em Gálatas, né? Ele fala algo parecido, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esse Cristo ser formado em vós, irmãos, mostra também um processo. Não é algo instantâneo, não é leitinho. Não é algo instantâneo, é um processo, é um ciclo de repetição de palavra. Por isso que Deus não ficou só no livro de Êxodo, né? Ele apresentou o livro de Deuteronômio para o povo de Deus. Ele repetiu as mesmas palavras. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Daqui 6 meses nós estaremos aqui novamente para iniciar um novo ciclo de palavra profética, palavra de amor, até Cristo formado em vós. Jesus é o Senhor. Aleluia! E outra característica dessa palavra, que essa palavra nos estimula a viver um viver coletivo. Não é uma palavra meramente individualista. Esse Cristo, como poder de Deus e como sabedoria de Deus, não pode ser experimentado individualmente. Você não vai avançar muito sozinho. Eu e você precisamos de uma experiência coletiva. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, né, Paulo também cita uma figura interessante, né? Ele fala no versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Essa lavoura e esse edifício mostra um trabalho coletivo de Deus.
não sei se os irmãos se lembram, mas nós temos desfrutado isso muito fortemente no livro de Romanos. Os 4 últimos capítulos de Romanos, 12 a 16, trabalha fortemente o viver coletivo do corpo. E não só isso. Nós vimos que esse viver coletivo é para produzir o filho varão. Então, o Cristo que está sendo formado em nós, que Paulo fala em Gálatas 4,19, diz respeito a um viver coletivo, aponta para a produção do filho varão. Ó Senhor Jesus, isso aqui é elevado demais, irmãos. Nós não estamos aqui brincando de viver a vida da igreja, não. A igreja em Boa Vista faz parte do processo de produção do filho varão. Nós estamos dentro de Apocalipse capítulo 12, olha só o que diz Apocalipse 12. Eu não sei se você caiu de paraquedas aqui, quem te trouxe aqui, mas saiba de uma coisa: você faz parte de algo muito grandioso, que irá mudar esse universo. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho o levou, foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Aqui tem uma visão profética. Aqui tem uma visão profética do que Deus está fazendo hoje. Isso aqui é Cristo como poder de Deus, como sabedoria de Deus, sendo trabalhado na igreja. Um viver coletivo. Jesus é o Senhor. Irmãos, não abra mão disso. Não abra mão dessa experiência. Não abra mão desse viver. Valorize as reuniões da igreja. Valorize a palavra. Valorize o alimento diário. Valorize o grupo familiar de cuidado mútuo. Valorize as pregações do Evangelho. Você faz parte disso aqui, ó. Você faz parte de algo que Deus está fazendo nesse universo. Ele está produzindo um grupo de vencedores. Jesus é o Senhor. Quanto mais nós crescemos na experiência desse Cristo, como poder de Deus, como sabedoria de Deus, mais isso acontece. Jesus é o Senhor. Não abra mão disso. Avance nessa experiência. Jesus é o Senhor. Esse é o falar profético de Deus. Essa é a palavra que Ele está nos dando nesse semestre. E vai continuar nos dando dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que esse Cristo seja formado em nós. Jesus é o Senhor. Mas, irmãos, o que Deus deseja produzir especificamente em nós, nesse semestre, por meio dessa palavra, que nos aponta para Cristo, como poder de Deus, como sabedoria de Deus. Você deveria estar bem preocupado com isso. Ou melhor, bem interessado em saber o que Deus está querendo com essa palavra. Qual é o desejo de Deus? O que Ele quer produzir? É só um negocinho bonitinho, um diamantezinho verde, uma loga bonita? Não é só isso. Deus quer produzir algo em mim e você. Jesus é o Senhor. E logo de cara, irmãos, eu percebo que Deus quer destacar para nós a excelência de Cristo. Será que nós reconhecemos isso? A excelência de Cristo? Será que de fato nós valorizamos Cristo como um diamante
como aquilo que é mais excelente? Ou será que Cristo tem um lugarzinho qualquer reservado na minha casa, na minha vida? Quanto tempo eu dedico da minha vida para ganhar desse Cristo, para experimentar esse Cristo? Como está a minha consagração? Como está a minha busca? Como está a minha entrega? Em que eu estou mais preocupado? Em ganhar dinheiro? Em conseguir uma casa própria? Um carro melhor? Qual a minha preocupação maior hoje? Eu te digo, deveria ser ganhar Cristo. Porque aquilo que é mais excelente nesse universo é Cristo. Olha só o que diz. Eu li esse versículo ontem, vou ler novamente hoje, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, fala: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder está nele, não está em nós, não está no vaso. O vaso é para conter o tesouro. A nossa vida humana é para conter Cristo. O mais importante é Cristo. O mais excelente é Cristo, Senhor Jesus. Ontem nós falamos sobre a marca, né? O selo de qualidade. Na verdade, irmãos, Cristo é o grande selo de qualidade desse universo, que está em Mateus 4 e Mateus 17, né? Aqueles dois textos que nós mostramos ontem para vocês. Quem não veio ontem perdeu, vou só falar rapidamente. Quando Cristo estava sendo batizado, logo após o seu batismo por João Batista, veio uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E essa mesma frase foi repetida em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Esse é o ISO de Deus, né? Brincamos ontem. Não é o ISO 2001, é o ISO de Deus. Se tem Cristo, tem aprovação de Deus. Se não tem Cristo, não tem a aprovação de Deus. Agora eu pergunto, será que nós valorizamos isso? Como que nós estamos edificando a nossa vida? Eu queria ler um texto aqui, Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 24. Fala o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E outro está aqui: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, né? Deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto aqui, irmãos, é muito claro. Essa rocha aqui é Cristo. Os dois homens construíram algo, edificaram algo. Eu diria, eles tiveram uma vida humana, talvez uma vida cristã na igreja, até mesmo serviram a Deus, liam a Bíblia. Mas, irmãos, qual foi o fundamento? Qual foi o conteúdo dessa edificação? Foi Cristo?
como poder de Deus e como sabedoria de Deus? Ou foi a própria capacidade humana de fazer e realizar coisas? Então, isso tem uma advertência para nós. Se Cristo não for o conteúdo da nossa vida, irmãos, nada tem valor. No final de tudo, Deus quer olhar para mim e para você e ver Cristo em nós. Cristo formado em nós. Você pode construir muitas coisas, muitos prédios, ganhar muito dinheiro, ter muitos filhos, muita fama. Vai desabar. Essa casa vai desabar. Precisamos de Cristo, amém? Esse Cristo excelente. Ó Senhor Jesus, que tipo de pedra Cristo é para mim? O livro de Coríntios mostra, irmãos, que Cristo era uma pedra de tropeço para os coríntios. Isso é sério. Cristo pode se tornar, ele pode ser para você uma pedra de tropeço. Que negócio é esse? Uma pedra de tropeço? É isso mesmo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Paulo mostra isso. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 capítulo 2, versículo 8. Vamos abrir. 1 Pedro 2, versículo 8. Ó Senhor Jesus. 2:8. E pedra de tropeço. Vamos voltar um pouquinho antes, né? O 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, olha só. Para os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, quem são esses? Os coríntios estão aqui. Por quê? Porque eles eram formados por dois grupos principais, né? De judeus e de gregos. Os judeus buscavam sinais. E os gregos buscavam sabedoria. Quem está nesse grupo de pessoas, mesmo dentro da igreja, que buscam sinais e que buscam sabedoria, estão classificados nesse grupo aqui, ó, dos descrentes, aqueles que não veem Cristo como a preciosidade, como um diamante, né? Aí ele fala, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ainda Mateus 21, que ele fala algo muito parecido com isso. Mateus 21. Não quero assustar os irmãos. Quero que todos sejam iluminados, amém? Mateus 21, 42. Ele fala, perguntou-lhe Jesus, nunca ledes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, que os crentes em Coríntios rejeitaram, buscando sinais e buscando sabedoria humana. Olha só, essa veio a se tornar a principal pedra, a pedra mais preciosa, o diamante, a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos
frutos. E no versículo 44 fala algo muito forte, né? Eu não vou entrar nesse item, porque ele fala de uma pedra de julgamento, uma pedra que vai esmiuçar as nações, né? Está ligado ao livro de Daniel. É o julgamento de Deus para todos aqueles que não valorizarem Cristo. Esses são aqueles que estão buscando outras coisas no lugar de Cristo. Todos aqueles que não tomam Cristo como a pedra mais excelente, que ele chama aqui de pedra angular, pedra de edificação, de encaixe. Em alguns textos é chamado de pedra fundamental, né? E alguns textos é chamado de pedra de arremate. Ou seja, mostra que Cristo tem que ser tudo. Esse Cristo tem que ser tudo na nossa vida. Início, meio e fim. Se a nossa vida não tiver esse Cristo, irmãos, nós estamos caindo nessa mesma condição daqueles que recebem Cristo e como uma pedra de tropeço. E uma pedra de tropeço é uma armadilha, sabe? O sentido dessa palavra no original grego, né? Estou chique aqui hoje, falar até em grego. Significa pedra de tropeço. Já viram uma armadilha? Uma armadilha, uma gaiola, coloca lá um pauzinho, aí quando você chuta uma pedrinha, você aciona a arapuca cai, te prende. Esse é o sentido dessa palavra. Ou seja, se você não experimenta Cristo como aquilo que é mais essencial, você cai numa armadilha. Você cai em outras coisas que parecem com Cristo. Coisas boas, que são os sinais, que são a sabedoria humana, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. É boa, parece algo bom, mas não tem Cristo. Mas para nós, 1 Coríntios capítulo 1, eu não quero estar nesse grupo não, irmãos. Eu não quero estar num grupo no qual Cristo se torna uma pedra de tropeço. E diga-se de passagem, nós falamos isso ontem, né? Mostramos a experiência de João Batista, que era um seguidor de Cristo, que valorizou Cristo, que batizou Cristo, mas que em determinado momento da sua vida recebeu uma forte advertência do Senhor. Até Mateus 11 isso, né? Quando Cristo falou para ele, olha, vamos ler, acho que vale a pena ler, né? Mateus 11, rapidinho, muitos não estavam aqui ontem, né? Mateus 11, ó Senhor Jesus, versículo 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, eu quero dizer você uma coisa. João, ele não rejeitou o Cristo. Ele apenas não considerou a preciosidade de Cristo. Ele apenas colocou outras coisas como mais importantes do que Cristo. E por isso ele foi repreendido aqui. Bem-aventurado. Por que bem-aventurado? Porque a nossa tendência natural é fazer o contrário. É colocar outras coisas no lugar de Cristo. Se você está valorizando Cristo, se você está amando Cristo, se você ama a sua Bíblia, se você é uma pessoa que ora, um irmão de oração, uma irmã de oração, se você é uma pessoa que prega o Evangelho, que valoriza Cristo, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Por quê? Cristo não se tornou para você uma pedra de tropeço. Irmãos, e isso é sério. Muitos começam bem. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1.
versículo 24. Eu quero estar nesse grupo aqui. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Você quer estar nesse grupo? Os que apreciam Cristo, os que valorizam Cristo, os que consideram a excelência de Cristo, como poder de Deus, como sabedoria de Deus. Então abra comigo 1 Pedro no capítulo 2, novamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Senhor Jesus, olha que diferença. Chegando-vos a Ele, é uma palavra de amor, irmãos. Não fuja. Chegando-vos a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Olha, que hoje nós saímos, né, para pregar o Evangelho. E muitos rejeitaram essa pedra. Eu recebi muitos nãos hoje. Muita gente, eu ofereci uma oração. Falei, por favor, seu nome, você quer receber uma oração? Jesus quer te abençoar. Ele, não quer. Não preciso. Tenho mais o que fazer. É isso aí. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Eleita e preciosa. Esse é o Cristo que nós servimos. É uma pedra que vive, eleita e preciosa. Jesus é o Senhor. Também vós mesmos que estão elegendo esse Cristo dessa maneira, sois pedras vivas, sois pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Quando você elege Cristo como essa pedra singular, essa pedra preciosa, você se torna parte dessa edificação. Esse Cristo vai ser formado em você. E no final vai ser algo tremendo. Olha só Colossenses capítulo 1. Vamos ler também esse versículo, amém? Colossenses 1. Que visão maravilhosa. Versículo 26 e 27 fala: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou nos seus santos, nos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus é o Senhor. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Tudo isso é o que Deus quer fazer em mim e em você. Esse diamante é Cristo. E esse Cristo quer ser trabalhado em mim e em você. No final é um grande edifício. É uma grande edificação. E Cristo vai ser manifestado em nós. Essa é a esperança da glória. Essa é a salvação de Deus. Esse é o sonho de Deus. Mas leva tempo. Não é da noite para o dia, não. É um processo. Vai exigir muitas palavras. Ciclos e mais ciclos de palavra profética. Revelações. Práticas, experiências. Viver coletivo. Tem que suportar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Nos restringir uns aos outros. É um processo. Mas juntos chegaremos lá. Jesus é o Senhor. Essa é a visão. Isso é o que Deus quer produzir em mim e você nesse semestre. Essa visão maravilhosa. Ele quer acrescentar mais de Cristo em nosso viver. Você quer isso?
Está disposto a isso? Você quer mudar a sua atitude? Vamos mudar a nossa atitude? Valorizar Cristo? Amar Cristo? Apreciar Cristo? Jesus é o Senhor. O que mais? O Senhor quer restaurar a nossa simplicidade e a nossa pureza. Na verdade, irmãos, esse Cristo é maravilhoso demais. Mas nós nos tornamos pessoas muito complicadas, muito analíticas. Por isso nós não valorizamos esse Cristo. Não damos a esse Cristo todo o valor que Ele tem. Exatamente como os coríntios. Olha só, ontem nós lemos esse versículo ali novamente, 2 Coríntios capítulo 11, né? O que fala aqui? O grande receio de Paulo, né? Versículo 1 a 3, fala: quisera eu me suportasses um pouco mais da minha loucura. Olha só. Eu estava falando com o Narciso que a minha linha hoje seria a linha da loucura. Na verdade, irmãos, Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus é uma loucura. É algo que o homem natural não consegue entender. O que é melhor? Estar aqui nessa noite ou estar agora num hotel 5 estrelas? Ali, numa banheira de hidromassagem, regado de camarão, frutos do mar. O que é melhor? Para o homem natural, o que é melhor? Logicamente que seria isso. O homem natural não consegue entender esse monte de gente sentada numa cadeira de plástico, desconfortável, ouvindo um pregador rouco falar um monte de coisa. Isso é loucura, irmãos. Para o homem natural é loucura. Mas para o homem espiritual é o poder de Deus. É sabedoria de Deus. É salvação para nós. Por isso que Paulo fala que quisera eu que vocês suportassem um pouco mais da minha loucura, porque zelo por vós com zelo de Deus. Visto que eu vos tenho preparado para apresentar-vos como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Muitos amados irmãos caíram nessa situação aqui. Começou com a perda de simplicidade e pureza. Se tornaram como os coríntios, pessoas extremamente analíticas, né? Olha só o que diz. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 21, vou ler novamente. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não a conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Capítulo 3, 1 Coríntios, versículo 18. Olha só que tremendo que ele fala aqui para os coríntios. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Olha só, irmãos. É melhor ser estulto. É melhor ficar sentado aqui 2 horas ouvindo uma mensagem. É loucura. Faça-se de estulto. Eu ouvi essa mensagem hoje, né? Eu estava pregando o evangelho lá naquela praça. 11h30 da manhã, um sol quente. Eu abordei, ela falou: que loucura é essa? Você vai, oração, a essa hora do dia, com esse sol quente, que absurdo. A mulher me falou isso. Exatamente isso ela me falou. Eu fiquei tão alegre. Eu lembrei dessa mensagem. Eu pulei de alegria. É isso mesmo. É loucura.
é loucura. Aí eu fiquei mais encorajado ainda. Aí que eu preguei o evangelho mesmo. Aí que eu abordei outras pessoas. Eu orei com outras pessoas e passei os 3 livros. Fiquei alegre. E orei para que cada um daqueles livros caísse numa boa terra. Jesus é o Senhor. É isso aí. Versículo 19. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. É rico demais, irmãos. Capítulo 8, versículo 2, nova repreensão de Paulo. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então esses sabidões aí, esses sabidões são coitadinhos. Eles acham que sabem alguma coisa. Na verdade, eles não aprenderam o caminho da árvore da vida. Estão na árvore do conhecimento do bem e do mal, sofrendo, angustiados, porque não conseguem tocar em Cristo. Você quer ficar nesse mundo? Você quer ficar nesse grupo? Esse grupo de sábios, de judeus, de gregos, não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Precisamos tocar em Cristo. Vou te falar uma coisa. O contrário de uma pessoa analítica é uma pessoa viva. Se você, na sua experiência, está muito analítico, muito pensativo, questionador, saiba que é um perigo. Você pode estar caindo na palavra da serpente. O contrário disso é uma pessoa cheia de vida, cheia de vivacidade. Olha só o contrário disso. Vamos olhar aqui em Coríntios mesmo, capítulo 1. Olha Paulo, capítulo 2 de 1 Coríntios. Olha Paulo. Paulo estava cheio de vivacidade, cheio de vida, cheio de Cristo. Capítulo 2, versículo 1 fala: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha só que tremendo. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, e foi em temor, e foi em grande temor que eu estive entre vós. Isso aqui é demais, irmãos. Isso aqui é alguém que estava experimentando Cristo. Fraco, medroso, trêmulo no seu homem natural. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Maravilhoso. Eu não vou ler que não tem tempo. Se você olhar Atos capítulo 2, versículo 14, quando Pedro se levanta, irmãos, era um galileu. Um galileu era o quê? Um analfabeto. Era um Douglas. Uma pessoa, um pescador galileu, que se levanta ali, não com a palavra analítica
ou uma palavra persuasiva, mas ele estava cheio de vida, cheio de vivacidade, cheio do poder de Deus. Quando Pedro fala, irmão, Atos capítulo 2, ele faz um discurso, 3.000 pessoas se convertem ali. 3.000 pessoas. Olha só, vou ler esse versículo que vale a pena. Atos capítulo 2. Só um. Versículo 7. Olha a reação das pessoas. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Que loucura é essa? O Luiz se levantar lá em Santa Helena, um galileuzinho, enfrentar o Maduro. Que loucura é essa? É possível. É possível. Abram aqui agora em 1 Samuel 17. Eu vou só comentar esse texto aqui. 1 Samuel 17 mostra Davi versus Golias. Mas antes de Davi chegar em Golias, ele enfrentou os seus irmãos. Ele enfrentou o próprio Saul. Por quê? Porque a postura dos seus irmãos era uma postura analítica. Medrosos. Eles temiam enfrentar um gigante chamado Golias. Porque eles estavam confiando neles mesmos, na própria capacidade natural, né? Aqui fala no versículo 12 que Davi foi enviado aos seus irmãos. E quando Davi chegou lá, ele viu um Golias falando mal contra o povo de Deus, humilhando o povo de Deus. E Davi ficou indignado. Davi não aceitou aquilo. E ele se levantou fortemente. Cheio de quê? Cheio dele mesmo? Baixinho, fraquinho, novinho? Cheio do poder de Deus. Cheio da sabedoria de Deus. E aqui mostra, irmãos, que Saul, ninguém acreditava em Davi, nem Saul. Ninguém acreditava nele. Mas ele acreditava em Cristo. Ele tinha Cristo como poder de Deus, como sabedoria de Deus. Olha o que ele fala aqui, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filho para afrontar o exército do Deus vivo? Cheio de ousadia. Cheio de ousadia. Cheio de intrepidez. Cheio de vivacidade. Ó Senhor Jesus. 36. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, aqui é demais. Ele estava cheio de vida. Jesus é o Senhor. Interessante, né? Que Davi enfrentou aquele Golias e matou aquele Golias. Mas ele não usou de sabedoria humana. Ele não usou de estratégia humana. Irmãos, ele usou a palavra profética de Deus. Sabia disso? Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Essa pedra aqui, irmãos, representa a palavra de Deus. Davi lavrou 5 pedras. Ele pegou 5 pepitas, 5 aspectos de Cristo,
com apenas um, ele derrotou aquele gigante. Jesus é o Senhor. É isso que nós precisamos, irmãos. Quando esse Cristo estiver queimando em nós, nós seremos pessoas cheias de ousadia e cheias de intrepidez no Evangelho e em nossa pregação. Jesus é o Senhor. Estamos chegando próximos ao fim. Atos 4, 29, ele nos mostra a ousadia dos apóstolos, né? Na sua pregação. Aqui fala: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. É isso aí, irmãos. O Senhor quer nos restaurar a nossa simplicidade e a nossa pureza em Cristo Jesus. Ele quer produzir em mim e você a atitude de um dispenseiro. Amém? Essas foram as palavras que Paulo falou para os coríntios. Paulo era um dispenseiro de Deus. Quando você se enche desse Cristo, com o poder de Deus e como sabedoria de Deus, você se torna um dispenseiro de Deus. Aleluia! Olha só, a gente poderia terminar, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, fala assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia! Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Jesus é o Senhor. Esse é o resultado. Alguém que se enche de Cristo, com o poder de Deus, com sabedoria de Deus, se torna um dispenseiro de Cristo. Paulo foi tal pessoa. E ele tinha tal expectativa nos coríntios. Irmãos, isso aqui é tremendo. Deus tem uma expectativa em cada um de nós. Quando Ele olha para nós essa noite, Ele está vendo dispenseiros. Amém? Dispenseiros. Dispenseiros de Deus. Mas para isso nós temos que desfrutar desse Cristo, né? De maneira genuína. Restaurar nossa simplicidade, nossa pureza, nossa busca. Considerar Cristo, né? Em toda a sua excelência. Jesus é o Senhor. Para terminar de fato agora, Kleber, vamos ler 2 Filipenses capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Versículo 4. São palavras do apóstolo Paulo, né? Bem que eu pudera confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele fala seu currículo, né? Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas, para mim, ó Senhor Jesus, o que era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Amém? Para ganhar Cristo
Jesus é o Senhor. Que tal se nós cantássemos aquele hino, o grande amigo? Tem como cantar, Jeremias? Agora em espanhol ou português, qualquer língua aí, que seja no Espírito. Amém? O hino 111. Aleluia. Achei um grande amigo. Achei um grande amigo. Jesus, o Salvador, o eleito dos milhares para mim. Não, vamos cantar primeiro. Primeiro vamos cantar. Vamos cantar primeiro, depois vamos fazer um pequeno grupo, tá? Vamos cantar, amém? Ficar de pé, pode projetar.